Este dia na história. Contagem regressiva para o fim do protestantismo. 31 de outubro de 2016 a 31 de outubro de 2017. As informações contidas nesta apresentação certamente serão novidades para você e sua família. Rápidas e significativas mudanças estão ocorrendo agora nos Estados Unidos e em todo o mundo, influenciando as políticas nacionais e internacionais, e que trarão o povo de Deus a um tempo de angústia tal como nunca houve. Somente aqueles que estão conscientes destas questões serão capazes de preparar-se para evitar a decepção pessoal e a destruição. Algumas das informações apresentadas serão novas e de natureza surpreendente para alguns, enquanto outros ficarão muito alarmados ao descobrir o papel que os Estados Unidos desempenham no cumprimento do fim dos tempos, conforme as profecias. Mas, se você permanecer com uma objetiva e aberta perspectiva, você ficará com apenas uma conclusão. Se você valoriza suas liberdades civis e religiosas e pretende continuar a reforma protestante, pela pena e pela voz e por todos os meios à sua disposição, a hora é agora. Para muitos, 31 de outubro é um dia para festividades, com crianças batendo nas portas, vestindo fantasias, pedindo aos vizinhos doces e guloseimas. Para outros, é um dia para celebrar a colheita, enquanto outros ainda se envolvem em práticas obscuras da bruxaria e outros rituais pagãos. Enquanto alguns pais e crianças inocentes se engajam nas tradições que cercam o Dia das Bruxas, vendo-os como passatempos tão inofensivos, eles se sujeitam a influências de espíritos demoníacos. Para mais informações sobre a origem do paganismo associada com o Halloween e como os participantes de tal feriado são consciente e subconscientemente afetados, por favor, leia a história real por trás do Natal, Páscoa e Dia das Bruxas, escrita por Vance Farrell, e esteja entre os milhões cujos olhos foram abertos. Tudo isso é apenas como Satanás designou, para assim associar o 31 de outubro com o paganismo e a alegria, e encobrir a importante história por trás do 31 de outubro que se perdeu. 31 de outubro do ano de 1517 foi o dia histórico em que Martinho Lutero, o reformador, pregou suas 95 teses contra as corrupções, abusos e abominações da Igreja Católica Romana, na porta da Igreja de Wittenberg, o que deu um forte impulso para a reforma protestante. Desde aquele episódio na porta, as 95 teses foram transcritas, traduzidas e amplamente divulgadas em toda a Alemanha e na Europa em geral, em linguagem de fácil compreensão pelas pessoas comuns. Isso evocou a fúria amarga e mais veemente por parte das autoridades eclesiásticas, bem como dos católicos romanos leais, fúria que dificilmente pode ser imaginada ou descrita. Uma e outra vez mais, Martinho Lutero foi procurado e caçado como um animal de rapina, subornado, ameaçado, traído pela igreja e finalmente excomungado. Mas nunca se retratou de seus escritos, ou suavizou seu tom ou a mensagem. Quando ele estava para comparecer perante a dieta de Worms, sua firme resolução foi: podeis esperar tudo de mim, exceto fuga e abjuração. Fugir não posso, e menos ainda me retratar. Minha retratação deve ser esta. Anteriormente eu dizia que o Papa é o vigário de Cristo. Hoje assevero ser ele o adversário do nosso Senhor e o apóstolo do diabo. Não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. O objetivo deste vídeo
não é recontar toda a história de Martinho Lutero e suas 95 teses, mas levar o leitor a uma fonte confiável que irá apresentar a história factual, enquanto mostra a sua influência sobre o presente e o futuro, e como isso afeta a cada pessoa. Esta fonte é um best-seller, um livro amplamente traduzido, que tem iluminado milhões de mentes por mais de um século, escrito por Ellen White, O Grande Conflito. Os capítulos que tratam especificamente de Martinho Lutero e o trabalho que ele foi chamado por Deus a realizar e que ele fielmente executou, estão sob os seguintes títulos: A separação de Lutero de Roma, Lutero antes da dieta, Progresso da Reforma na Alemanha e os príncipes amparam a verdade. A obra da Reforma, que os protestantes hoje devem continuar, pode ser lida nos capítulos Ameaça à Consciência, Aproxima-se o Tempo de Angústia e O Último Convite Divino. A importante história do surgimento e progresso da Reforma Protestante não veio à tona para ser esquecida, considerando que as profecias bíblicas informam que o mesmo controle tirânico e arbitrário exercido pelo poder papal em tempos passados será retomado. Leia Apocalipse 13, de 1 a 18, e o capítulo A Imutável Lei de Deus, no livro O Grande Conflito. A triste realidade é que os professos protestantes de hoje têm abandonado o protesto e juntaram suas mãos ao catolicismo romano, em um esforço para ter seus decretos aplicados e as suas instituições sustentadas pelos governos da terra, começando na América, sinalizando a morte do protestantismo. Luteranos, católicos e outros evangélicos estão declarando em conjunto que a reforma acabou e que não há mais necessidade de protesto, e portanto que o protestantismo está morto e que a reforma acabou. O impresso católico Herald relata: em algum lugar do escritório do Papa Francisco há um documento que poderia alterar o curso da história cristã. Ele declara o fim das hostilidades entre católicos e evangélicos e diz que as duas tradições estão agora unidas na missão, porque estamos declarando o mesmo evangelho. O Santo Padre está pensando em assinar o texto em 2017, nos 500 anos de aniversário da Reforma, ao lado de líderes evangélicos que representam cerca de 1/4 de cristãos no mundo de hoje. Francisco está convencido de que a Reforma já terminou. Ele acredita que terminou em 1999, ano em que a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial emitiram uma declaração conjunta sobre a justificação pela fé, a doutrina nuclear do protesto de Lutero. Quando Francisco quis se aproximar dos evangélicos, ele chamou o seu velho amigo, Tony Palmer, durante uma reunião de lazer no Vaticano. Palmer gravou um vídeo caseiro do pontífice em seu iPhone. Palmer enviou o vídeo para uma conferência de ministros no Texas, organizada pelo pregador gospel do Evangelho da Prosperidade, pastor Kenneth Copeland, e Palmer lhes apresentou o vídeo, o qual considera como uma das maiores orações cristãs do século XXI. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou. E o de vocês? Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Ele disse de forma audível ao atordoado público que ele estava falando ali no espírito de Elias, que preparou o caminho para algo maior que ele mesmo. Francisco, em seguida, proclamou que o milagre da unidade já começou. Além disso, 31 de outubro de 2016 será um outro passo para alcançar a plena unidade entre o catolicismo e de outras denominações evangélicas, incluindo os luteranos, seguindo-se até 31 de outubro de 2017, o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, quando o protestantismo será oficialmente morto. O Papa Francisco
vai visitar a Suécia em outubro para participar de um culto ecumênico e o início de um ano de atividades para marcar os 500 anos de aniversário da Reforma Protestante. Líderes da Igreja Católica e da Federação Luterana Mundial já haviam definido o encontro para 31 de outubro de 2016 para a celebração ecumênica em Lund, Suécia. O Papa Francisco pretende participar da cerimônia conjunta para comemorar o aniversário do próximo ano. O Papa Francisco vai liderar a comemoração ecumênica em Lund. Se católicos e evangélicos estão declarando e celebrando que o protesto acabou, é evidente que uma mudança está ocorrendo, que algo tem estado em curso há algum tempo. A questão é: quem tem mudado? A Bíblia descreve a Igreja Católica Romana em Apocalipse 13, versos de 1 a 10, como tendo o corpo de um leopardo. Em Jeremias 13, verso 23, declara que o leopardo não pode mudar suas manchas. Portanto, a mudança ocorreu sim entre os protestantes, juntamente com os líderes civis da América. Décadas depois da fundação da América, o então presidente Abraham Lincoln fez uma significativa declaração em relação ao trabalho da Igreja Católica Romana, sobre que resposta deveria o povo americano dirigir a ela. Se o povo americano pudesse aprender o que sei sobre o ódio feroz dos sacerdotes de Roma contra as nossas instituições, nossas escolas, nossos direitos mais sagrados e nossas liberdades compradas a tão caro preço, eles os afastariam amanhã de entre nós, ou eles os expulsariam como traidores. Eu sei que os jesuítas nunca se esquecem, nunca se rendem, mas o homem não deve se preocupar sobre como e onde ele morre, desde que ele morra no posto da honra e do dever. Qualquer pessoa, mesmo com vaga familiaridade com a fundação dos Estados Unidos, entende que os peregrinos estavam fugindo da existente tirania papal que havia no Velho Mundo, estabelecendo assim seu governo sobre os princípios do republicanismo e do protestantismo, prometendo tanto a liberdade civil quanto a religiosa, tendo uma clara separação entre a Igreja e o Estado. Os pais fundadores da América nunca teriam concordado em convidar qualquer papa ou representante eclesiástico da Igreja Católica Romana para falar no Independence Hall, o mesmo lugar onde a Declaração de Independência foi adotada, ou para abordar o povo americano em uma sessão conjunta do Congresso. No entanto, em setembro de 2015, os protestantes e líderes civis da América tiveram ambos o mesmo convidado, Papa Francisco, e permitiram o mesmo fazer exatamente isso, indicando uma mudança drástica. Até o ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, ele próprio um católico, que como Abraham Lincoln foi assassinado, viu o perigo de fornecer uma influente plataforma para o Papa dar a sua mensagem para o povo americano. Em suas próprias palavras, eu acredito em uma América onde a separação entre a Igreja e o Estado é absoluta. Eu acredito em uma América que não é oficialmente nem católica, nem protestante, nem judaica, na qual um funcionário público não pode ou aceita instruções sobre políticas públicas de um Papa. Enquanto a maioria dos protestantes e líderes civis estavam de acordo com a visita sem precedentes do Papa Francisco na América em 2015, alguns indivíduos viram o mesmo perigo e o que a visita representa: um repúdio total aos princípios fundadores do protestantismo e republicanismo. Bart Barba disse à Baptist Press o seguinte: ao Congresso tratar uma igreja como se fosse um Estado, e o cabeça de uma igreja como se fosse o chefe de um Estado, fez o que é contrário aos princípios básicos da primeira emenda constitucional. Albert Mohler pontuou o seguinte à Baptist Press:
A igreja e o Estado devem estar separados. O Estado deve dar toda a proteção à igreja e plena liberdade na prossecução de seus fins espirituais. Ao prover tal liberdade, porém, nenhum grupo eclesiástico ou denominação deve ser favorecido pelo Estado mais do que outro. Considere a precisão das palavras escritas no livro O Grande Conflito, página 563 e 564. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Os defensores do papado afirmaram que a igreja foi caluniada, e o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos insistem em que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo o resultado da barbárie dos tempos. E alegam que a influência da civilização moderna lhe mudou os sentimentos. Olvidaram estas pessoas a pretensão de infalibilidade sustentada há 800 anos por esse altivo poder? Longe de ser abandonada, firmou-se esta pretensão no século XIX de modo mais positivo que nunca dantes. Visto como Roma afirma que a Igreja nunca errou, nem, segundo as Escrituras, errará jamais, como poderá ela renunciar aos princípios que lhe nortearam a conduta nas eras passadas? A Igreja Papal nunca abandonará a sua pretensão de infalibilidade. Tudo o que tem feito, em perseguição dos que lhes rejeitam os dogmas, considera ela estar direito. E não repetiria os mesmos atos se a oportunidade se lhe apresentasse? Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares. Reintegre-se Roma ao poderio anterior, e de pronto ressurgirá a tirania e perseguição. Considere os seguintes avisos no Grande Conflito, página 581. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma. Apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos as anteriores perseguições se repetirão, sorrateiramente e sem despertar suspeitas. Está aumentando suas forças para realizar seus objetivos, ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia e obedeça a palavra de Deus, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição. O que você vai fazer com a informação que acabou de receber? Você tem sido informado e conscientizado? A reforma protestante não terminou com Martinho Lutero. Deus nos chamou para continuar a reforma protestante nestes últimos dias. Que papel você vai desempenhar? 2017 será um ano significativo. E os eventos da profecia estão sendo cumpridos. E os acontecimentos finais serão rapidamente desenrolados. É um tempo de extrairmos o calor da frieza, a coragem da covardia e a lealdade da traição. Prepare-se, prepare-se, prepare-se.